vou fazer o que precisa fazer. Se der fruto, bem. Se não, então, depois, olha aqui. Ele não disse assim, eu corto. Eu vou cortar. Depois, olha aqui, irmãos, como que ainda Deus é longânimo. Depois, o Senhor corta. Por quê? Ele não pode cortar, não é dele. É só Deus que pode. Ele podia falar assim, ó Senhor, é o seguinte, se não der fruto agora, mais um ano, eu corto. Mas ele não falou isso. Depois o Senhor corta, né? O máximo de tempo possível, para que possa vir fruto, porque o que Deus quer, irmãos, é que nós produzamos frutos, que a igreja avance, que a igreja cresça, que pessoas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, que pessoas se encontrem com Jesus através da pregação do Evangelho, que vidas sejam curadas na sua alma, transformadas, encontre o caminho da redenção, encontre a esperança que não há aí no mundo aí fora, que as religiões não podem trazer. E não adianta, irmãos, dizer eu creio em Jesus, eu frequento uma igreja, eu creio que Jesus é o dono da igreja, precisa praticar o que ele ensinou. Esse é o segredo. Se a igreja brasileira voltar a fazer isso, vocês vão ver o que acontece nessa nação. Uma nova reforma, mas precisa voltar a fazer isso. Muito bem. Então, já que nós já entendemos isso aqui, a palavra figueira do hebraico é tená. Tená. O que significa isso? Vou mostrar algumas coisas aqui para vocês, dentro desse ensino. Eu tenho citado aqui às vezes o Talmud, outras traduções judaicas. Isso não é a Bíblia, viu? Talmud, traduções orais judaicas. O Talmud, por exemplo, é uma lei oral que foi escrita pelos judeus do 3º século. Não é a Bíblia, não tem inspiração divina. Entretanto, tem muita coisa lá que nós podemos aprender que pode nos ensinar, porque não há possibilidade de se entender as Escrituras sem entender o contexto judaico, porque ela foi escrita dentro de um contexto judaico. Vou entender as Escrituras, mas eu vou estudar só a história de Roma. Não vai entender, porque a Bíblia não foi escrita para os romanos, embora tenha uma carta que Paulo mandou para os romanos, mas a Bíblia foi escrita dentro de um contexto judaico. A igreja nasce em Jerusalém, o cristianismo vem da onde? Do judaísmo. A nossa cultura aqui, ela é o que? Judaico-cristã, que é o que estão tentando tirar, né? Cada vez mais, colocar uma mordaça para a gente não falar sobre isso, cada vez mais distanciar a igreja brasileira, cada vez mais levar ela para o lado de Roma, né? Não é? Só que nós sabemos que a igreja nasceu dentro de um contexto do judaísmo. A igreja nasceu em Jerusalém. Ela veio da cultura judaico-cristã. Nós não praticamos nada do judaísmo aqui. Entretanto, as Escrituras, eu já ensinei aos irmãos, em Romanos capítulo 11, Paulo mostra que nós somos enxertados como uma planta, na oliveira que é Israel. E nós só alcançamos a salvação, o beneplácito de Deus, né, a salvação, porque eles, em parte, negaram Jesus e nós ganhamos o direito de ser enxertados. E eles serão reenxertados depois novamente, quando eles reconhecerem que Jesus é o Messias. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui no que o Talmud fala, que eu anotei aqui. Eles comparam os figos, que vem da figueira, né? Como eu disse, o figo, ele dá o ano todo tem figo. O figo, desde que ele esteja plantado em um ambiente propício, porque o figo é uma fruta, como a uva, que precisa de calor e frio. Se ela estiver num ambiente só de calor, não dá. Se ela estiver num ambiente só de frio, também não dá. Precisa estar num ambiente de calor e de frio. Isso, se nós fizermos uma aplicação para nós precisamos viver aqui nesse mundo, mas precisamos estar com a nossa cabeça no mundo espiritual, sempre. E dá o ano todo, porque a igreja precisa estar dando fruto. E eles comparam com a Torá, porque todas as vezes que você vai nas Escrituras, não só a Torá, mas em toda a Escritura,
Deus sempre tem uma revelação nova para nós. Sempre há uma revelação diferente para que nós possamos ser aprimorados. Você lê um texto aqui hoje, nós aprendemos uma coisa. Se nós lermos o mesmo texto a semana que vem, aprende outra coisa. Se outro pregador vier aqui, é outra lição, porque a palavra de Deus é inesgotável. A palavra de Deus não se acaba, ela não se esgota, ela sempre tem alguma coisa para nos ensinar e nos edificar. Sempre, irmãos. Você pode ler um livro 10 vezes, você já enjoa dele, mas essa palavra aqui não. Essa palavra ela é viva, como o vinho é uma bebida viva. Muito bem. Outra coisa que não sei se vocês perceberam, quem já viu uma figueira aqui? Já viu? A figueira, ela não é como as outras, o figo não é como as outras frutas. Se você for num pé de laranja, você vai, a irmã Silvana conhece bem laranja, você vai perceber que todas as laranjas amadurecem quase ao mesmo tempo. Se não colher logo, o que acontece, irmã Silvana? Estraga, né? Cai, estraga. Isso acontece com a uva, ela murcha, e outros frutos, mas o figo não. O figo você vai lá, tem um maduro, 2, 3 maduros, os outros tudo verdes. E assim ele vai amadurecendo paulatinamente, para que todo ano todo tenha figo. Isso acontece conosco. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Não pode amadurecer de uma vez por todas. Já amadureceu, pronto, porque quando o fruto estiver maduro, ele vai ser colhido. Quando chegar o momento que nós estivermos totalmente amadurecidos, Deus nos recolherá. Isso é bíblico. O fruto maduro é para ser colhido. A Bíblia diz lá em Efésios 4, a partir do 11, 12, que o ministério, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, buscando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Significa que cada dia nós vamos sendo aperfeiçoados, porque se amadurecer de uma vez, morre. Fruto maduro tem que ser colhido, não é isso? E o figo, você pode ir lá na figueira, dar uma olhadinha, que você vai ver que tem 1, 2, 3 maduros, e depois eles vão amadurecendo. Sempre haverá lá figos maduros e figos verdes. Estou indo para o fim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Então nós somos chamados, para dar frutos. Quando nós olhamos para a entrada de Jesus em Jerusalém, a entrada triunfal dele, nós percebemos uma coisa interessante. Jesus ele entra em Jerusalém e ele vai para o Monte das Oliveiras. Se você perceber, por exemplo, o discurso das bem-aventuranças, Jesus está no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras tem 2 aldeias próximas do Monte das Oliveiras. Um é chamado Betfagé, é uma palavra aramaica, Betfagi, aramaico, significa casa da figueira. Casa da figueira. Outra aldeia que está próxima ali é a de Betânia, Betiani, Então, 2 aldeias estão próximas ali. Inclusive em Betfagé é onde Jesus mandou buscar o jumentinho para ele poder entrar em Jerusalém na sua entrada triunfal, bem próximo do Monte das Oliveiras. Então, olha que interessante. A palavra Betfagé não significa só casa da figueira, mas significa casa da figueira de figos verdes. Casa da figueira de figos verdes. Porque o figo verde, é o que eu falei para vocês, ele vai passar por um processo para ser amadurecido. Na casa de Deus, tem muitas pessoas que precisam ainda amadurecer, e nós precisamos levar em conta muitas coisas. Todos nós estamos passando por um período de maturação. Não vai acontecer da noite para o dia, mas o mais importante é que nós precisamos, pelo menos, irmãos, nos esforçar para melhorar, para amadurecer, para dar frutos, para servir a Deus com fidelidade, para abandonar a mentira, para abandonar o pecado, para abandonar as manobras, para abandonar a nossa vida, o nosso velho homem, aquilo que nós fazíamos antes, há muito tempo atrás. Nós não podemos fazer mais.
porque nós estamos passando pelo processo, estamos na casa da figueira, Deus está trabalhando na nossa vida cada dia. Não adianta nós irmos aqui na igreja, sentarmos aqui exaustivamente, é cansativo, não é fácil vir aqui ficar 1 hora ouvindo a palavra de Deus, é para que essa palavra ache guarida em nossos corações, e possa transformar a nossa vida, para que através da transformação que há na nossa vida, outras pessoas também sejam transformadas. O objetivo do Evangelho é esse, irmãos. O objetivo do Evangelho é que o dono da figueira, da vinha, venha procurar em nós frutos, possa achar frutos. Bom, olha aqui, nós vamos ler mais alguns textos aqui. Então, a cidade, a cidade lá, a aldeia de Betfagé, significa casa da figueira. Isso não é nenhuma coincidência, viu? Justamente Jesus manda buscar o jumentinho lá. Irmãos, Jesus, como ele trabalha, né? Como ele sabe trabalhar, como ele faz as coisas no seu devido lugar, coloca tudo certinho, né? Não pense que as coisas acontecem na nossa vida por coincidência. Não é, irmãos. Deus tem um propósito em tudo. Cada um de nós que estamos aqui, é porque Deus tem um propósito. Vocês e eu não estamos aqui por coincidência, ou porque nós nos encontramos um dia, alguém apresentou, né, a nós um para o outro. Se eu perguntar a história de cada um aqui, alguém vai falar, foi o irmão que me trouxe, o outro falou que estava tendo na igreja, né? O que eu vim fazer em Colina? Eu estava em outra cidade, estava dirigindo igreja, o que eu vim fazer aqui? Deus tem um propósito em tudo isso. Deus, irmãos, Ele com certeza tem algum propósito para realizar na nossa vida. Às vezes, somos nós mesmos que atrasamos esse processo, porque às vezes nós vamos entrando por certos atalhos, né? Certas veredas que vão aparecendo, e aí, irmãos, não é que Deus não é soberano, Ele é. O homem não tem esse poder de bloquear o trabalhar de Deus, mas eu mesmo posso me bloquear, eu mesmo posso fechar. A Bíblia não diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, não é entre Deus e vós. Então, na medida que eu vou tomando decisões equivocadas, na medida que eu venho aqui para a igreja, irmãos, ouço essa palavra e eu faço que não entendo, ou às vezes digo não entendo, não quero praticar, porque eu quero praticar só aquilo que é conveniente para mim. Não, isso aqui eu vou praticar. Eu amo a palavra de Deus, mas só que isso daqui para mim não dá para praticar. Na medida que eu faço isso, eu vou retardando o meu processo de amadurecimento na presença de Deus. Deus poderia me usar muito mais, Deus poderia avançar, fazer com que eu pudesse avançar mais, mas eu estou retardando o processo, e às vezes eu vou sofrer, às vezes eu não percebo os sofrimentos que estão vindo na minha vida, é porque eu estou retardando o processo de Deus. Isso é sério, irmãos. Nós somos uma árvore diante de Deus, uma plantação dele. Ele procura fruto em nós. Às vezes ele vai dar uma podadazinha também, isso dói, viu? Dói, a palavra ela é especialista nisso. Vamos ver aqui, vamos abrir lá em Marcos capítulo 11, do 12 ao 14, já estamos indo para o fim aqui. Marcos capítulo 11, do 12 ao 14. As palavras na Bíblia, elas têm o seu significado, não é por coincidência também. Por isso que eu falei, casa da figueira. Vocês sabem o que significa a palavra Nazaré? Quando Filipe foi para Natanael falar, eu achei o Cristo, aquele que Moisés fala. Da onde ele veio? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré não era muito bem vista, mas a palavra Nazaré, irmãos, significa a cidade daqueles que guardam a Torá.
a lei. Olha da onde veio Jesus. Vocês entenderam? Da onde veio Jesus? Ele poderia ter vindo de Gaza, né? Gaza. A palavra Gaza, está ali o Hamas, que significa violência. Já pensou? Da onde veio? Veio de Gaza, lugar onde os filisteus dominavam. Ele poderia ter vindo de outro lugar, né? Mas ele veio de 2 lugares específicos. Primeiro, ele nasce em Belém, casa de pão, o pão da vida. Depois, ele mora em Nazaré. Nazaré, aquele que guarda a cidade daquele que guarda a Torá. Guardar significa colocar no lugar como um tesouro. O que é que o salmista diz? Eu guardei, a tradução fala escondi, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então não é nenhuma coincidência essas palavras, esses nomes. No capítulo 11 de Marcos, olha o versículo 12, diz assim, ó: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, que é outra cidade, Betiani, que fica próximo ao Monte das Oliveiras, uma aldeia, né? Saíram de Betânia, ele teve fome, e avistando de longe uma figueira, da onde ele avistou? De perto? Irmãos, de longe Jesus está vendo nós, viu? Não há como se esconder dele, de longe ele está nos vendo. Ele ainda aparece no caminho, viu? Caminho de Emaús, né? Ele ainda, às vezes nós estamos pensando, Jesus está longe, mas de longe ele já está nos vendo. Como ele viu os discípulos lá de cima do monte, quando eles estavam naquela tempestade no mar da Galileia, de longe ele avistou eles. Jesus está te vendo e está me vendo aqui nessa noite, e ele nos vê quando nós estamos longe da nossa família, longe da igreja, nos bastidores. Ele vê o que nós falamos, que nós fazemos. Avistando de longe uma figueira que tinha folhas. Ora, tinha folhas. Foi ver se talvez se pudesse encontrar fruto nela, ou alguma coisa, né? E chegando até ela, nada encontrou, senão folhas, porque ainda não era tempo de figos, mas figueira tem que dar figo. E Jesus respondendo disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti, daqui em diante, para sempre. E os seus discípulos ouviram isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, tal, né? Muito bem. Olha o versículo 20. E de manhã, enquanto passavam, eles viram a figueira que tinha secado, desde as raízes. E Pedro, chamando à lembrança, disse: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha o que Jesus vai responder, irmãos. Irmão, Jesus tem hora que, olha, Jesus não falou nada da figueira para ele. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus respondendo disse: tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim será feito. Portanto eu vos digo, que todas as coisas que desejais quando orardes, crede que as recebereis, e tê-las-eis. Ora, o que Jesus está querendo dizer aqui? O que tem a ver isso com a figueira? Ele poderia ter falado para Pedro: não te falei que ia secar? Entenderam, irmãos, o que Jesus disse aqui? Não, né? A figueira é a nação de Israel. Quando aquele vinhateiro lá diz assim: Senhor, deixa eu estercar ela esse ano, o ano que vem, se não der fruto, depois o Senhor corta. Jesus deu uma pausa. Essa pausa já dura 2000 anos. 2000. Ele está esperando Israel, viu? Está esperando que Israel reconheça ele como Messias. Agora, eles já reconheceram? Não. Você pegar os judeus messiânicos, sim, né?
Ele já diz, não, Jesus é o nosso Messias, o Mashiach. Mas o judeu ortodoxo nem pensar. Fazem 2000 anos que Jesus está esperando essa figueira ser estercada. Quando ele diz para Pedro, tenha fé, é porque ele está dizendo o seguinte: olha, eu amaldiçoei essa figueira aí, mas se você crer, ela pode voltar a dar fruto. Tenha fé, Pedro. Tudo quanto você disser, crendo, pode receber. Essa figueira pode voltar a dar frutos, mesmo que ela foi amaldiçoada. Jesus, em outras palavras, está dizendo: eu estou esperando ainda. Quem sabe uma hora eu vou procurar e tem frutos. Isso serve para nós aqui, viu, irmãos? Essa igreja aqui nesse endereço. Quem sabe amanhã, depois, Jesus pode procurar frutos em nós e achar mais frutos, não apenas folhas. Jesus está procurando alguma coisa, diz o texto aqui, e ele foi ver se tinha alguma coisa, além de folhas, mas só tinha folhas. Como que nós estamos? Só folha? Quem come folha, irmãos? Vamos ler um texto para nós terminar. 2 textos, Cantares capítulo 6, versículo 2. Cantares 6, 2. Glória a Deus. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar o rebanho nos jardins e para colher os lírios. Lírio dos vales, quem é? Não. Jesus não é a rosa de Saron e não é o lírio dos vales. O lírio dos vales é a igreja. Olha o que a Bíblia está dizendo: o meu amado desceu. Te lembra alguma coisa? Descer? A volta de Jesus. Desceu, aos canteiros de bálsamo para apacentar o rebanho. O rebanho de quem é? Dele. Olha ali. E para colher os lírios. Sabe o que é colher os lírios? Ressurreição. Ressurreição. No momento em que ele for arrebatar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você já ouviu a pessoa dizer assim: morreu uma irmã, foi colhido mais uma flor na igreja? É isso aí, Certa feita eu me lembro até de uma profecia que teve na igreja: Deus vai recolher uma flor desse jardim aqui. Naquela semana aconteceu. Deus vai recolher ainda essa semana mais uma flor. Agora, irmão, se a figueira está amaldiçoada, o que vocês acham? Nós temos pé suficiente aqui em Colina para que essa figueira comece a produzir frutos? Sim ou não? Parece que eu não vi muita firmeza, não. O que vocês acham? Tem fé ou não? Porque a Bíblia, irmãos, as coisas de Deus, ou eu creio, ou eu não creio. Meio termo com Deus não dá certo. Vamos ler um texto para findar. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 14. Vamos ler do 7 ao 9. Glória a Deus. Jó 14, do 7 ao 9. Foi amaldiçoada a figueira, não tem mais jeito. Ô Pedro, se você crê, Pedro, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou, Senhor. Você não crê, Pedro? Porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó. Contudo,
ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Nenhuma glória? Ao cheiro das águas. Sabe o que são as águas? Palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus, lá em Isaías tem um texto que diz assim: eis que derramarei água sobre o sedento, e transformarei o deserto em oásis. Glória a Deus. A palavra de Deus é a água viva, que faz o homem saltar para a vida eterna com Deus. Por mais sequidão, por mais assolado que esteja um local, quando a palavra de Deus ela vem, as coisas acontecem. Nós precisamos crer nessa palavra, irmãos. Nós somos cristãos, servos do Deus vivo. Nós temos a palavra viva na nossa mão. Isso aqui não é o Talmud, não. Isso aqui não são os midrashes do povo do judeu, não. Isso aqui é a palavra de Deus, revelação do Deus vivo para a sua igreja. A igreja do Senhor precisa estar vivo. Ela é como vinho, videira. Nós estamos ligados na videira verdadeira chamada Jesus Cristo. Ele é vivo. A sua igreja precisa estar viva constantemente, porque a força motriz da igreja é essa palavra aqui, ó. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor, vamos orar. Vem orar, diácono Danilo.